Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito. Chame Ele, o nome que você quiser. Ele é um Deus único, Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, primeiramente, não se esqueça de escrever aí no nosso canal. Nós somos um grupo ecumênico do caminho do amor, semente de luz. Nós não somos uma nova religião, nem igreja, e nem um centro espírita. Nós somos um grupo de estudo. Nós estudamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque é a única doutrina que não tem preconceito. Se nós somos ecumênicos, não devemos ter preconceito. Esta é a igreja verdadeira de Jesus. O Evangelho de Jesus não existe preconceito. Nós somos uma só família. E esta família unida venceremos. Mas separada, continuaremos como chamamos até o dia de hoje. Unidos nós venceremos. Separados seremos derrotados. Tenha certeza disso. Por isso, neste momento, primeiramente nós vamos agradecer a Ele, a Deus Pai, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Hoje nós vamos falar desse Deus único, o verdadeiro, o Deus que criou o homem, não o Deus que o homem criou. Nós estamos estudando o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, capítulo 3. Na casa do Pai há muitas moradas. Hoje vamos gravar a segunda parte do mundo regenerado, o mundo de regeneração. Nós gravamos mundo primitivo, gravamos provas e expiação, estamos adentrando na transmigração do mundo de regenerado. Oremos a Deus. Nosso Deus Pai, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Deus único, verdadeiro, puro e imaculado, e o seu amor é eterno. Tu criaste, Senhor, o céu, a terra, o macrocosmo, todo o universo, unicamente pela Tua palavra. Nós fazemos parte desse todo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós lhe pedimos, envolve-nos com Tua luz de amor, de paz e harmonia. Esta pessoa, este irmão, essa irmã, que está tendo a paciência, a humildade de nos assistir, que ele possa nos assistir até o final e raciocinar, que ele possa entender a nossa mensagem. Nós não queremos, Senhor, mudar a religião dele, nós queremos apenas que eles entendam que existe uma só religião, a religião do amor. O amor não tem preconceito, porque nós somos família, família que ora unida, permanece unida. Este é a nossa meta. A essa pessoa que vai colocar o seu frasco de água, que tem condição, né, de colocar, para fluidificar, que os nossos amigos espirituais derrama sobre esta água o antídoto necessário para essa pessoa. Senhor, abençoe o nosso grupo ecumênico do caminho do amor,
segundo a sua vontade, no tempo certo, uma porta vai se abrir e nós vamos nos ajuntar e formar um grupo de trabalho com o nosso estudo básico, 7 passos para renascer, para uma vida melhor. Hoje nós vamos gravar o segundo passo, o que é Deus. Em nome do Senhor Jesus, damos por aberto mais um estudo do Evangelho no Lar. Como sempre, nós começamos com uma música. Lembrando que as nossas músicas são feitas unicamente para o nosso grupo, para o grupo. Você que tem um grupo aí, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, você pode usar as nossas músicas, usar os nossos estudos, fazer parte, que nós somos uma só família. Esteja onde você estiver, qual é a sua religião, siga os ensinamentos, que o nosso ensinamento não são nossos, é do Evangelho. O que nós ensinamos está escrito na segunda parte da Bíblia, que é o tempo da regeneração, que é a nova era, a era do Salvador e Libertador Jesus. Como disse ele ao sacerdote: conhecereis a verdade e ela vos liberta. Mas tem um problema que nós estamos explicando. A igreja, o homem não aceita. Eles não aceitam ser menos do que Deus. O homem, que é os dirigentes das igrejas, se acha superior a Deus. Eles acham que tem condição de corrigir a criação de Deus. Esse é o nosso trabalho, fazer aquilo que Jesus veio fazer, consertar o que está errado. E nós prosseguimos esses ensinamentos como que fosse a continuação da casa do caminho. Que a igreja que Jesus começou. Pedro e os apóstolos continuaram até que a igreja matou um por um. Matou o corpo. Mas o espírito ninguém mata, não morre eterno. Por isso estamos aqui há 2025 anos, continuando esta obra. A música que vamos entoar hoje fala sobre isso. É fora da caridade não há salvação. Resplandeceu nas trevas, a igreja não aceitou. A luz resplandeceu nas trevas e o homem rejeitou. Pois segue o Velho Testamento e não o Evangelho do amor. Segue o Velho Testamento e não o Evangelho do amor. Pois segue o Velho Testamento e não o Evangelho do amor. Fora da igreja não existe salvação. Assim ensina o homem na tua congregação. Pregam Jesus Cristo, mas servindo a Deus amor. Se Jesus é o caminho, eles andam na contramão. Se Jesus é o caminho, eles andam na contramão.
Mas fora da caridade aqui não existe salvação. Assim ensinou Jesus no Evangelho segundo João. Só entrará no céu quem ama seu irmão. Só entrarão no céu quem ama seu irmão. Mas fora da caridade não existe salvação. Assim ensina o homem na sua congregação. Só entrará no céu quem ama seu irmão. Mas fora da caridade não existe salvação. Assim ensinou Jesus no Evangelho segundo João. Só entrará no céu quem amar o teu irmão. Só entrarão no céu quem amar o seu irmão. Só entrarão no céu quem amar o teu irmão. Quem amar o seu irmão. Nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Como o nosso estudo é longo, né? Então nós vamos deixar de falar que eu quero a vida. Mas único, se você, minha irmã, se você, minha irmã, tem condição de nos oferecer uma garagem, um cômodo, ou mesmo a sua casa, você concorda com os nossos estudos, quer aprender, quer fazer parte do nosso grupo e nos ceder esse endereço para nós começar a estudar o estudo básico, por favor, comunica conosco, desde que seja aqui por perto, é cara, né? Porque sabe que eu sou deficiente visual. Nós estamos estudando o capítulo 3 do Evangelho de Jesus segundo João. Há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não for, eu não teria dito. Referente a essa passagem, está o Evangelho de João, aliás, o Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 14, gente. Nós já falamos do mundo primitivo, de vários mundos, né? De mundos de prova e expiação, e agora nós encontramos na transmigração, né? Entre o mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. Para isso, nós fazemos aquilo que o nosso Mestre Jesus veio fazer. Capítulo 1 do Evangelho segundo João, segundo a doutrina dos Espíritos, né? Capítulo 1, capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Pensai vós que eu vim destruir a lei de Deus e os profetas? Não, eu vim corrigir. E o Senhor Jesus, no seu ensinamento, ele fala que quando ele profetiza pela última vez o seu sacrifício, ele fala, é necessário que isso aconteça. Porque se isso não acontecer, o segundo Consolador não virá. É Ele que vai continuar esta obra. Ele vai fazer lembrar de tudo. E vai ensinar coisas para vocês que agora eu não posso esclarecer. Você compreende? O que nós estamos fazendo hoje, nós não estamos pregando, não estamos ensinando a você uma nova religião, não. Nós estamos esclarecendo para você naquela pergunta, né?
No evangelho passado eu falei, mas eu não disse a pergunta. A pergunta é que igreja, religião, ninguém responde essa pergunta. A doutrina da terceira revelação, que é a doutrina dos Espíritos, que é o segundo Consolador prometido. Este é o Consolador prometido por Jesus, porque ele não muda nada. Ele explica o que não foi explicado, mas dentro da verdade, com a fé raciocinada. Não é dogma, não é fé que não pode ser questionada. Não, você pode questionar. Você pode perguntar, que tem que perguntar. Não deixa de perguntar, não seja levado a banho-maria, não. Nós temos o direito, o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. É uma dádiva de Deus. Por isso que Jesus disse ao sacerdote que ensina a mentira, distorce a palavra e diz: se vocês conhecerem a verdade de Deus, ela vos libertará. Porque se o Filho de Deus te libertar, meu irmão, minha irmã, você será completamente liberto. Ninguém vai mais te dominar, ninguém vai te colocar medo, ameaçar você, pregar terrorismo para você, e você vai ter que servir a Deus por medo, não por amor. Não, Deus é amor, nada existe fora deste amor. Essa pregação que a igreja fala que nós devemos tremer e temer diante de Deus, isso é heresia, isso é falso, isso é mentira. Diante de Deus, nós temos que amá-lo, porque Deus é amor. Nós somos os filhos dele. Por que deveríamos temer dele? Deus é amor. Devemos ter medo do homem, da igreja, que é uma escravidão religiosa. Nós estudamos no evangelho anterior o que é o homem. E nós fizemos a pergunta: por que é que a igreja não aceitou o primeiro casal que Deus verdadeiro criou? Deus criou no sexto dia da criação o primeiro casal, o macho e a fêmea no mesmo dia. Criou o homem e colocou neste corpo o Homo sapiens sapiens, o macho e a fêmea, e abençoou. Ordenou que crescesse e multiplicasse, enchesse a terra dos vossos frutos. É o primeiro casamento de Deus. Esse é o casamento verdadeiro, o casamento do amor. Não aquele dado por líder, por documento assinado, por barganha, por negociação, não. O verdadeiro casamento é aquele casamento do amor. Esse dura para sempre. Só o amor pode atravessar a eternidade. Você compreende? Porque o casamento material termina na morte. Isso até que a morte o separa. Mas o casamento de Deus é eterno. Mas a igreja, que é dirigida pelo homem, porque a igreja, a religião, ela não tem culpa. Porque a igreja, a religião, a política foi criada para ajudar o homem, para nos ajudar. Só que eles fazem sempre o contrário. A religião e a política foi criada para nos ajudar, eles fazem o contrário. Eles tiram o que é nosso. Nos dias de hoje, a política, a religião, quer nos tirar a liberdade, quer nos tirar a paz. Quer que nós, quanto menos nós não conhecermos a verdade, melhor para ele nos manipular. Mas o Senhor Jesus, ele veio e nos libertou. Portanto, se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós falamos que a igreja, Deus não desistiu de nós. Depois da rejeição do primeiro casal, criou Adão e Eva, que é o contrário. Deus, então, não desistiu, enviou os 10 mandamentos, a carta magna. Mas a igreja, o homem não aceitou. O homem criou uma outra lei, que é o contrário. Não
Não fica bravo comigo, meu irmão. Examina, pega, se você, menino, que é estudioso da Bíblia, pega os 10 mandamentos, lê os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá, que é a lei de Moisés. Vê se condiz com os 10 mandamentos. É o contrário. Aquele mandamento que a igreja não, que desobedece, ela acrescenta algo mais para desfazer o verdadeiro ensinamento de Deus. Mas, como vamos estudar? Nada melhor do que a Bíblia, né? Vamos começar como sempre nós fazemos. Nós começamos com o apóstolo Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, antes de ser Paulo, ele era Saulo de Tarso. Ele era um rabino, era um sacerdote da igreja, do povo de Israel. Ele matava em nome de Deus quem não obedecesse à igreja. Mas ele teve um encontro com Jesus. Ele mudou a história do mundo. Agora, se não fosse Paulo, o cristianismo não existia. Existe o cristianismo por causa de Paulo. Paulo que começou o verdadeiro cristianismo. Então vamos ver o que Paulo fala daquele Deus que ele matava, que ele transgrediu o 5º mandamento da Carta Magna em nome daquele Deus. Paulo escreve assim: Deus não é o homem, nem o filho do homem, para que minta ou se arrependa. Paulo está dizendo, Deus não é o homem, nem o filho do homem. Deus é outra coisa, muito mais poderoso do que o homem. O homem é um cisco diante, é um átomo, é um grãozinho de areia no pé de uma montanha. Agora então, vamos raciocinar, você que é conhecedor da Bíblia. Se Deus não mente, se Deus não adora mentira, e o que está escrito no livro de Josué? Quando Josué escreveu que ele orou e Deus parou o sol. Deus parou o sol por 11 horas. Sabe para fazer o quê? Para que o povo de Israel descumprisse o 5º mandamento. Deus tinha que conservar o sol parado para eles matarem os seus irmãos. Mas Deus não disse no 5º mandamento, não matarás? E é uma mentira, porque o sol não anda. Hoje nós temos internet. Hoje, se você perguntar para uma criança de 6, 7 anos, que está já na primeira série, falar sobre o sol, ele fala que o sol não é estrela, o sol não anda. Então é mentira. Deus não mente nem se arrepende. Então vamos lá para o Velho Testamento, vamos continuar. Todo mundo conhece a história do dilúvio. Deus enviou o dilúvio sobre a terra. Sabe por quê? Primeiro capítulo da história de Noé. Do livro da história de Noé, primeiro capítulo está escrito assim está escrito, meu irmão. Meu irmão, eu já li isso em várias traduções bíblicas. O versículo é o mesmo. E Deus se arrependeu de ter criado o homem. Ele enviou o dilúvio na terra para exterminar todo ser vivente. Meu irmão, mas Deus não enviou os 10 mandamentos. O 5º mandamento diz, não matarás. Como é que Deus fala que não é para matar e ele mata? É aquilo que o sacerdote prega. Faça o que eu ensino, mas não faça o que eu faço. Esse é o homem. Deus não é assim. Tem mais. Lá no livro de Samuel, Deus se arrependeu de ter ungido Saul, o primeiro rei de Israel. Foi Deus que ungiu ele. Depois ele se arrependeu. E pediu para que Samuel fosse até a casa de Jessé e ungisse a Davi, o grande rei.
Existe mais arrependimento, mas esses dois já é suficiente. Agora vamos examinar. Está escrito no livro de Josué que Deus prometeu ao povo de Israel, quando tirou do Egito, que levaria ele para a terra do Canaã, a terra onde manda leite e mel. Mas o Moisés obedecia a Deus. Sabe por que Moisés ficou durante 40 anos girando no deserto? Ele estava esperando a ordem de Deus enviar, porque o Senhor prometeu a ele: eu vou dar para vocês a terra de Canaã. Moisés estava esperando Deus dar a terra de Canaã, mas o corpo tem um prazo de validade. Moisés chegou à idade e ele teve que voltar para o plano espiritual. Aí então, Josué assumiu o comando. Aí ele faz o contrário. Josué não quis esperar, não. Invadiu Jericó. Aí o que eles fazem? Uma carne assassina. Derruba os muros. Mata mulher, criança, mulher grávida, idoso, doente. Mata todo ser vivo. Irmão, o quinto mandamento: não matarás. Como é que Deus ia mandar matar criança, matar idoso, matar doente, matar mulher grávida? Passar uma espada numa mulher grávida? Matar? Que Deus é esse? Aí sabe qual é a desculpa que eles deram? Por que que Moisés não entrou na terra de Canaã? Porque quando eles chegaram no deserto, num lugar montanhoso, o povo não tinha água. O povo estava perecendo por causa da água. Então o Senhor, Moisés orou a Deus. Então o Senhor disse para ele: Moisés, pega o seu cajado e bate na pedra, na rocha. Aí Josué deu 3 pancadas. Eles falam que por causa que Josué deu 3 pancadas, tá? Para ele dar uma pancada só. Ele recebeu o castigo de não entrar na terra do Canaã. É? Ele deu 3 pancadas a mais. Quer dizer, isto Deus não gostou. Mas Deus mandou matar uma nação inteira. Mulher, criança, idoso. Irmão, é muita bestialidade numa cabeça só. Nós estamos no século XXI. Para você que acredita em reencarnação, ou não acredita, no ano 70, depois de Cristo, ação e reação aconteceu. Aquele povo que estava em Jerusalém, e o soldado romano, sob o comando de Tito, cercou Jerusalém, fez a mesma coisa que Israel fez com o povo de Jericó. Só que eles foram mais amorosos, né? Matou só os doentes, os idosos, e deixou os jovens, as crianças, as mulheres para serem escravos. Pelo menos deixou viver. Não exterminou com a raça de Israel. Agora vamos para a segunda igreja. A segunda igreja segue, ela não adota um Deus único, porque o povo de Israel adora o Deus monocrático, Deus único, porque ele traz isso do planeta Capela. Mas o povo do Egito é a mesma coisa, é a sequência do povo romano. O Império Romano adorava 3 deuses. Adorava a imagem de escultura. Então a Igreja Católica Apostólica Romana é a sequência, a remanescência do Império Romano. Por isso está aí, adorar 3 deuses: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E adorar a imagem de escultura. Agora você, meu irmão católico, que conhece
a tua igreja. Examina lá em Deuteronômio, em Êxodo, onde tem os 10 mandamentos. Veja o primeiro mandamento que está escrito lá. Não fará para ti imagem de escultura e nem os adorará. Tem um versículo que diz assim: maldito é aquele que adora imagem de escultura, maldito é aquele que fabrica. E depois a cruzada, depois a Santa Inquisição, para receber a indulgência, a igreja matava mulher, criança, idoso, matava a família inteira queimada viva no fogo. Eles não obedeciam o primeiro mandamento e não obedecem até hoje, porque as igrejas ainda continuam adorando imagem de escultura e servindo a 3 deuses que ela criou. Porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo foi criado no concílio de Laodiceia. Será que não dá para você perceber isso? O 5º mandamento, não matarás. A igreja matou 300 anos na cruzada, na grande cruzada. Lembra que fizeram uma cruz, uma espada em forma de cruz? Para dar a sequência, porque lá no Império Romano, quando a igreja era o Império Romano, eles matavam os escravos, os herégios, aquele que não obedecia a eles, pregado na cruz. Agora eles matavam com a cruz, que era a espada. Ela cortava, decolava ou matava, tinha ponta, matava, passava pela aquela espada de uma cruz. Esse é o homem. Agora vamos, o que o salmista Davi fala disso. Salmo 139. Deus é onisciente. Percebe? O Mestre Jesus, capítulo 17 do Evangelho segundo João, que se chama, o título é Oração Sacerdotal. O Senhor Jesus faz a última oração junto com os apóstolos. E ele leva os olhos ao céu e ora: Pai, percebe? Você que diz que Jesus é Deus. Jesus eleva o céu e ora a Deus, e chamando de Pai. Como ele fala no Pai Nosso: Pai Nosso que está no céu. Ele fala: meu Pai que está no céu, eu agradeço a Ti. Porque eu consegui, Senhor, ensinar a este que Tu me deste. Porque Jesus fala assim: ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Capítulo 15, ele disse: pensai vós que vocês me aceitaram, foi eu que aceitei vocês. A igreja tenta dizer que nós temos que aceitar Jesus. Não aceita o que ele disse. Porque o aceitar Jesus, porque é uma grande glória, quando diz: olha, eu convenci uma pessoa a aceitar Jesus. É o contrário de Jesus. Jesus disse que nós não aceitamos, é Ele que nos aceitou. Sabe quem inventou? Se você estudar a sua igreja, o evangélico protestante, estuda a tua igreja, onde começou lá na Reforma. John Ellis, o criador, ou aquele que começou a igreja metodista. Metodista, a igreja tradicional, lá nos Estados Unidos, na Europa. Ele que inventou esse negócio de aceitar Jesus. Então você obedece ao pastor, que é lobo vestido de ovelha, e não obedece a Jesus. O Senhor Jesus diz: de hora em diante não sois mais servos, sois meu amigo. Vocês continuam dizendo que nós somos servos de Jesus. Você não aceita, acredita no homem, mas não acredita em Jesus. O Senhor Jesus fala declarado: Pai, eu consegui ensinar a eles que o Senhor é um Deus único, Deus onipotente, onipresente, onisciente, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. E que eu, Jesus, sou o teu filho único. Que filho único? Eu sou o seu filho. Aquele que crê em mim terá a vida eterna contigo.
Ele se coloca Deus como todo-poderoso e ele como filho. Você compreende? É porque eu me repreendi porque eu não falei o que está escrito. Está escrito que ele, Deus único, e Jesus, como aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna com Deus. Porque todos nós, porque os religiosos falam assim, acredita em Jesus, aceita Jesus para você ter a vida eterna. Meu irmão, todos nós somos eternos, todos nós vamos para a vida eterna. Agora depende a vida eterna com quem? Porque você pode, do jeito como Jesus disse, né? Se você acreditar em mim, seguir o meu evangelho, eu ressuscitarei. A ressurreição, minha irmã, não é aquela sexta-feira 13, aquelas fantasmagóricas que a igreja prega, que vai levantar do túmulo. Tenha cuidado. A ressurreição no último dia. O último dia não é o fim do mundo, não, porque o mundo não vai acabar. O mundo acaba para quem desencarna. O último dia seu é o dia que você deixa este corpo e volta para o plano espiritual. Capítulo 12, versículo 6, diz que Eclesiastes, morre o corpo, vai para o pó, que é o pó retornará, mas o espírito retorna para Deus. Isso que vai acontecer com você. Então, se você estiver enquadrado no Evangelho de Jesus, os emissários de Jesus, ou a equipe de Jesus, vai te receber. Você vai ressuscitar. O que é ressuscitar, meu irmão? Ressuscitar na nossa língua portuguesa é reaparecer, reaviver novamente. A mesma coisa da reencarnação. Reencarnação também quer dizer o mesmo, reaparecer, renascer, mas você vai renascer no outro corpo. Mas no mundo espiritual, você vai renascer no mundo espiritual com a aparência desse corpo, dessa última encarnação. Até que você receba um novo corpo, uma nova família, uma nova experiência. Por isso que Jesus disse que vamos de Paulo, na sua epístola, ele disse, nós vamos de vida em vida até atingir a estatura de um varão e de uma varoa perfeita. É a reencarnação mesmo. Examina. Ano 552, quem tirou o estudo da reencarnação foi a igreja. Essa igreja que criou Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Colocou na boca do evangelista Mateus todo pecado. Presta atenção, minha irmã, meu irmão. Lembra da palavra de Paulo. Mesmo que desça um anjo do céu e lhe dê uma nova doutrina, que não seja concernente igual a do evangelho, não aceita, que é falsa, é anátema. É mentira. Está escrito no livro de Lucas, Mateus, assim, todo pecado contra Deus, contra Jesus é perdoado. Mas contra o Espírito Santo não é perdoado, nem no plano material, nem no plano espiritual. Meu irmão, então não é de Deus. Porque Deus, Ele nem perdoa, nem condena, porque Ele não vê nada em nós. O Espírito Santo criado pela igreja é maior do que Deus Pai Todo-Poderoso. É maior do que Jesus, o Espírito mais evoluído, o primogênito do Deus vivo. Só porque a igreja criou, Ele é superior. Esse Espírito que ele testifica que é o segundo Consolador, ele profetiza mentira, profetiza separação, ódio, preconceito. Se ele realmente faz parte de Deus, por que não revela a vocês, irmão religioso, que vocês é preconceituoso? Você que tem preconceito, o Senhor Jesus, ele fala em Epístola de João. João escreve, eu ouvi da boca dele, de Jesus. Aquele que diz que ama a Deus, que serve a Deus, que anda com Deus, mas que tenha preconceito, está nas trevas ainda. Deus não está em você e você não está em Deus. Será que você não pode entender isso daí? Será que você está tão tampado assim? Desperta, Jesus, esse nosso irmão, desse sono de indolência.
para que ele tenha olhos de ver e ouvido de ouvir e possa entender. Agora, minha irmã, vamos ver o que é a terceira revelação, que é o verdadeiro Consolador prometido por Jesus, a doutrina dos Espíritos. Primeira parte do livro dos Espíritos, que é a doutrina dos Espíritos. São 1019 perguntas e respostas. Porque o livro dos Espíritos tem 1019 perguntas e respostas. A Bíblia, 66 livros, 73 da Católica, 66 de João Ferreira de Almeida, tem centenas de perguntas, mas não tem uma resposta. Por isso nós fazemos a pergunta, né? Então vamos falar. Então está escrito, o nosso irmão Allan Kardec estudou a Bíblia, estudou os Evangelhos. Quando ele está conversando com o Espírito da Verdade, ele pergunta: o que é Deus? Percebe? Kardec não pergunta quem é Deus, o que é Deus? E o Espírito responde: Deus é sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus único, puro, verdadeiro, imaculado e imutável. A igreja não aceita tanto que ungiu Maria de Nazaré como mãe de Deus. Meu irmão, presta atenção. Se Maria é mãe de Deus, então ela é mais do que Deus. Porque quem vem primeiro, a mãe ou o filho? Você compreende? A igreja faz as coisas erradas e não percebe. Hoje você tem a condição de sair fora disso. Não estou falando para você sair da sua igreja, não. Corrija. Lá, no evangelho passado, quando o Kardec também tinha dúvidas, perguntou para esse Espírito da Verdade: Adão e Eva existiu? E ele respondeu: existiu, há 4.000 anos antes de Cristo. Só que não é o primeiro casal. Não é isso que nós ensinamos para você? Nós perguntamos. Examina lá, estuda, meu irmão. Você que talvez ironiza, dá risada quando nos ouve. Meu irmão, não tenha medo da verdade. Vai lá no 6º dia da criação e lê. Depois você passa para nós aí o que é que tem de errado lá. Onde foi que Deus errou? Na criação do primeiro casal e nos 10 mandamentos, para que ele fizesse uma outra lei. Onde é que está errado? Onde é que está o erro? Se você acha que tem um erro, passa para nós, explica para nós. Nós só queremos saber. Nós não estamos pregando uma nova doutrina. Nós estamos apenas fazendo uma pergunta. E dando oportunidade para você, minha irmã, que está sendo enganado. Você é escravo de uma religião falsa e mentirosa. Que estão dominados por uns políticos corruptos e mentirosos. Nós devemos nos libertar. Que Deus nos ajude. Eu sou Francisco Pedro. Nós somos do grupo ecumênico do Caminho do Amor. Nós procuramos pregar o Evangelho. Nós não pregamos religião. Meu irmão, se você não concorda, questiona. Mas prova dentro da Bíblia que nós estamos errados, dentro do Evangelho de Jesus, que nós estamos errados, que nós estamos trocando a palavra. Nós provamos tudo que nós fazemos, nós provamos com raciocínio, que é mentira. Ninguém pode com a verdade a não ser com a verdade. Que Deus nos abençoe. Oremos a Deus. Você que tem alguém que precisa de oração, mentaliza ele. O plano espiritual envia a equipe espiritual, vai ao seu pensamento até essa pessoa e dará a ela o que for de melhor. Lembra de uma coisa, Jesus nunca prometeu cura para ninguém. Jesus nunca prometeu tirar as provas de nós. Mas por isso tem que estudar o Evangelho. Capítulo 11 de Mateus, Jesus disse: vinde a mim, vós que estás cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Ele disse que nos alivia da luta, do problema e da dor. Ele não disse que ia tirar a luta, não. A igreja prega que Jesus carregou a nossa cruz. O Senhor Jesus, ele declara assim:
porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Eu estarei convosco todos os dias, porque tereis prova e expiação. Vocês serão expulsos da igreja. Veja, a igreja está sempre na contramão. Deus fala uma coisa, Jesus fala uma coisa, ele faz outra. Por quê? Esta é a pergunta. Por quê, meu irmão religioso? Você que diz que é professor de teologia, faça igual Nicodemos, seja humilde, procure a verdade e ela te libertará. Eterno Deus e Pai, de amor e bondade, abençoe esta condução que esse nosso irmão está assistindo, essa nossa irmã está assistindo no nosso vídeo. Esse aparelho, esta casa, que está permitindo que a nossa voz chegue dentro dessa casa, que ela se expanja como luz e visita cada canto, cada lugar, debaixo da cama, debaixo da mesa, dentro dos armários. Senhor Jesus, se aí dentro desse lar, lá no fundo do quintal, na lavanderia, na garagem, dentro da condução, se houver aí alguma entidade, algum espírito que não for convidado a estar aí, ele não seja expulso não, seja envolvido com esta luz e levado para um pronto-socorro espiritual. Porque Satanás não existe, viu, minha irmã? Se tem um espírito mau aí na sua casa, é um espírito rebelde, mas é filho de Deus. Ele tem chance de se arrepender e tornar ele também está na fila angelical. Um dia, não importa quantos anos, daqui 10 anos, 100 anos, 1000 anos, daqui 1 milhão de anos, um dia ele vai ser anjo igual a você. Porque o Senhor Jesus, Deus nunca desistiu de nós. Abençoe, Senhor, essa pessoa que está pela primeira vez. Abençoe essas pessoas que vai divulgar o nosso trabalho. Essa mãe que tem um filho escravizado nas drogas. Essa mãe que tem um filho preso numa enfermidade, numa cadeira de roda, num problema intelectual. Ajude ela, dá força, dá sabedoria. Porque nós sabemos, minha irmã, meu irmão, lembra de uma coisa, a felicidade não é deste mundo. Não desista da vida. Porque lá no final, nós podemos dizer, como nosso irmão Paulo, que no último instante possa dizer, venci a carreira, cheguei no final da lida, consegui a coroa, permaneci na fé, e com ela volto para a casa do nosso Pai. Minha irmã, lembra de uma coisa, esqueça de meu Deus, meu Jesus. Coloca tudo no plural, meu irmão. Nós somos uma só família. Sempre usa o plural. Nosso Deus, nosso irmão Jesus. Que Ele vos abençoe, hoje e sempre, eternamente. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou apenas um administrador desse grupo. Nós podemos te ajudar. Escreva para nós, Caminho do Amor Francisco Pedro, @hotmail.com, e nós responderemos. Faça um comentário aí, faça pergunta e nós responderemos. Nos procura e vamos conversar. Saudações com Cristo Jesus, paz, luz e liberdade. Em nome do Senhor Jesus.